Alô mundo, olá pessoal. Bem, dando prosseguimento às nossas resoluções de lista de exercícios, nós iremos agora trabalhar com a lista da aula sobre ordem parcial. Na nossa última lista, nós trabalhamos com um tipo de relação chamada relação de equivalência. As relações de ordem parcial são semelhantes às relações de equivalência, porém diferem num ponto bem específico. Enquanto que as relações de equivalência nós precisávamos demonstrar três propriedades, isto é, verificar a propriedade da reflexividade, da simetria e da transitividade, nas relações de ordem parcial nós precisamos verificar as propriedades da reflexividade, assim como da relação de equivalência, a antissimetria e a transitividade. A antissimetria não é o contrário da simetria. O contrário da simetria é a assimetria. Isso foi explicado em sala de aula, certo? Mas a antissimetria é um conceito bem diferente de assimetria. A simetria é a ausência de simetria, ok? Então vamos aqui para a nossa lista. Bom, nessa nossa lista nós já vamos começar com um exercício de demonstração. Então, o que é que nós vamos fazer? Seja a seguinte definição: o número inteiro x divide o número inteiro y. Se existe algum inteiro k, tal que y é igual a 2k. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos a definição da relação divide. A relação divide já foi vista em outros momentos ao longo da nossa disciplina e agora a gente vai observar ela a partir de uma outra perspectiva. Mostre que a relação de divisibilidade, ou seja, a relação divide, faz do conjunto n dos números naturais um conjunto parcialmente ordenado. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos verificar se a relação divide, que já foi definida no início do enunciado da questão, ela faz do conjunto dos números naturais um conjunto parcialmente ordenado. Para isso, nós vamos verificar aquelas três propriedades: a reflexividade, a antissimetria e a transitividade. Então vamos observar aqui a nossa resolução. Para mostrar que a relação de divisibilidade faz de n um conjunto parcialmente ordenado, precisamos provar as três propriedades, assim como havia falado. Então vamos à nossa demonstração. Primeiro nós iremos provar a propriedade da reflexividade. Então a reflexividade, para todo x pertencente a n, x divide x. Então é isso que nós estamos dizendo nessa expressão da lógica de predicados. Para todo x pertencente a n, existe k igual a 1, tal que 1 vezes x é igual ao próprio x. Logo, x divide x. É um tanto óbvio a gente, dentro do conjunto dos números naturais, observar a propriedade da reflexividade, certo? Afinal de contas, todo número natural divide a si próprio. Vamos agora para a simetria. Na simetria nós temos o seguinte: se x divide y e y divide x, então x é igual a x. O que é que nós temos aqui? Nesse caso, nós temos a definição do que vem a ser a propriedade da assimetria. Então, a assimetria, ela, dentro da relação divide, ela é constituída dessa maneira, certo? Então, se x divide y e y divide x, então existem k1 e k2 que pertencem a n, tal que y é igual a k1 vezes x e x é igual a k2 vezes y. Substituindo x, nós vamos ter x é igual a k2 vezes k1 vezes x, que vai dar igual a k1 vezes k2 vezes x. Como x é diferente de zero, pois x pertence aos naturais, temos que k1 vezes k2 é igual a 1. Em n, isso é possível se k1 vezes k igual a k2, que seja igual a 1. Portanto, x é igual a y. Nesse caso, a gente preservou a propriedade da antissimetria. Só para recordar bem, na relação de equivalência, quando a gente veio verificar a simetria, nós tínhamos o quê? Se A é RB, então B é RA. Certo? Então, nesse caso, seria uma relação simétrica. No caso da antissimetria, nós vamos ter que se A é RB e B é RA, então A é igual a B, que foi justamente isso que a gente colocou aqui para vocês. Correto? Bem, agora vamos demonstrar a propriedade da transitividade.
Na transitividade, vocês devem lembrar que nós trabalhamos com 3 elementos, A, B e C, o x, y e z, que é o que nós vamos ter aqui. Ó. Se o x divide y e y divide c, então x divide z. Certo? Então, aqui nós estamos especificando a transitividade, né, da relação divide. Então, se x divide y, existe um K1, tal que y é igual a K1 vezes x. Se y divide z, então existe um K2, tal que z é igual a K2 vezes y. Nesses dois momentos aqui, o que é que nós vamos ter? Nós temos nada mais, nada menos do que a definição da relação divide aplicada a x divide y e y divide z. Bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir, certo? Ora, z vai ser igual a K2 vezes K1 vezes x, que por sua vez é K1 vezes K2 igual a x. Como K1 vezes K2 pertence aos números naturais, então temos que x divide z. Desta forma, nós demonstramos que as 3 propriedades, a da reflexividade, a da antissimetria e da transitividade, são válidas para a relação divide dentro do conjunto dos números naturais. Desta forma, o conjunto dos números naturais é um conjunto parcialmente ordenado. Passemos então para a nossa próxima questão. Mais uma vez, nós temos uma questão que vai trabalhar com demonstração. Talvez vocês lembrem que na nossa primeira aula da disciplina, eu sempre comento com vocês que ao longo da disciplina de matemática discreta, nós iremos trabalhar muito com demonstrações, certo? A essência da disciplina matemática discreta é realmente trabalhar com demonstrações. Então vamos lá. Explique por que a relação R no conjunto 0, 1, 2, 3, dada por R, 0, 0, todos esses pares, ela não é uma ordenação parcial em 0, 1, 2, 3. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos mostrar, por meio de uma demonstração, que essa relação R, que está definida por meio desses pares ordenados, ela não é uma ordenação parcial. Ora, para provar que ela não é uma ordenação parcial, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos apresentar aquelas 3 propriedades, verificar se elas são verificadas. Se alguma delas falhar, significa que realmente a relação R não é uma relação de ordem parcial, correto? Então vamos lá. A relação R não é uma relação de ordem parcial porque viola a propriedade da transitividade. Vamos ver isso, né? Então, vejamos. 0, 1 pertence a R e 1 e 2 também pertence a R. Mas 0, 2, nós não temos esse par 0, 2, isso que satisfaria a transitividade. Aliás, que satisfaz a transitividade, na verdade, desculpa. Então, aqui temos mais um caso que satisfaz a transitividade, mas o último caso, 0, 2, 2, 3, mais 0, 3 não pertence a R. Então, isso daqui viola a propriedade da transitividade. Se nós temos uma situação em que uma das propriedades é violada, a lembrar, reflexividade, antissimetria e transitividade. Então, se uma delas for violada, significa que a relação ela não é uma relação de ordem parcial, certo? Nesse caso aqui, temos que a transitividade ela não é uma relação, ela é violada, e, portanto, a gente não tem que não é uma ordenação parcial, correto? Passemos então para a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão, nós temos o seguinte: a relação divide-C determina a ordenação parcial no conjunto 1, 2, 3, 6, 8 e 10. O que é que nós vamos fazer? Então, aqui o enunciado já está bem claro, dizendo que essa relação ela determina a ordenação parcial. Se ela determina a ordenação parcial, não esqueçamos, ela satisfaz as propriedades da reflexividade, da antissimetria, e da transitividade, correto? Bem, então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Desenhar o diagrama de Haas para esse conjunto de ordem parcial. E aí ele pergunta, quais são os elementos maximais? Certo? Lembremos da definição de elementos maximais que nós falamos em sala de aula, ok? Bem, para a gente construir o diagrama de Haas, primeiro identificamos todas as relações de divisibilidade entre os números. Então, a primeira etapa para construir o diagrama de Haas, que é um
um diagrama gráfico, né? Identificar as relações de divisibilidade. Ora, o número 1 divide todos os elementos, certo? Então, isso aqui é uma informação importantíssima. 23 não divide e não é dividido por nenhum elemento, exceto 1 e ele mesmo. Então, outra informação bem importante. O 6 é dividido por 1, 2, 3 e 6. O 8 é dividido por 1, 2, 4 e 8. E o 10 é dividido por 1, 2, 5 e 10. Então vejam que a gente já mapeou, né, quem divide quem. E de posse dessas informações aqui a gente vai construir o nosso diagrama. Certo? Bem, nosso diagrama ele é bastante simples. Então vejam bem. O número o 23, o 6 e o 8, né, e o 10 são divididos por 1, certo? Então, os elementos maximais são 23, 6, 8 e 10, pois nenhum outro elemento do conjunto os divide, exceto um que divide todos, certo? Bom, aqui está faltando o elemento 2, esse diagrama ele não está completo, certo? Então, fica como desafio para vocês, a partir desse diagrama, né, você criar, né, porque veja que o 2, que é um dos elementos aqui desse nosso conjunto, ele não está constando aqui. Eu cometi um pequeno erro aqui, mas como um exercício e como eu venho sempre falando para vocês nas nossas resoluções, vocês devem consultar a minha resolução depois de tentar construir a sua, certo? Pode ser que a sua resposta esteja diferente da minha, né? E aí o interessante é a gente comparar isso em sala de aula, certo? E caso a minha resposta não esteja correta, porque pode ser que ela não esteja, certo? Afinal de contas aqui é uma atividade de aprendizado também, né? Então para o aluno se desafiar, certo? Então a gente vai comparar as nossas respostas. Então, aqui na verdade eu não estou colocando a resposta completa, está faltando alguma coisa aqui, certo? Então fica a título de exercício complementar esse diagrama de Hasse que está faltando elementos aqui. Observe que o 6 é dividido por o 6, o 8 e o 10, todos eles são divididos pelo 2. E cadê o 2 aqui no diagrama de Hasse? Né? Cadê o 2 aqui? Ok? Bem, passemos adiante. Bom, quarta questão. Seja X o conjunto a seguir, que é um conjunto de letras. Então, nós temos aqui um conjunto de conjuntos de letras, né? Então, o conjunto B, o conjunto BE, BR, BR, AR e assim sucessivamente. Então, X é um conjunto parcialmente ordenado na relação está contido. Bom, está sendo colocado para nós que esse conjunto X ele é um conjunto parcialmente ordenado. E aí não precisa nem a gente repetir que quando o conjunto é parcialmente ordenado, ele vai satisfazer aquelas três propriedades, correto? Bem, qual é a nossa missão aqui? Desenhar um diagrama de Hasse para essa ordenação parcial, listar todos os elementos minimais se houver e encontrar um par de elementos incomparáveis se houver. Bem, o nosso diagrama de Hasse está sendo apresentado aqui embaixo. Então observe que o conjunto unitário B ele se liga praticamente a todos os conjuntos, né? Certo? Ou seja, está presente em todos os conjuntos, exceto aqui o conjunto AR, ok? Por isso que não há uma aresta ligando o conjunto unitário B com o conjunto de dois elementos AR, certo? Então, aqui nós temos o nosso diagrama de Hasse bem bonitinho, bem desenhadinho. Bem, o único elemento minimal é o conjunto unitário B, pois é o menor conjunto que não contém nenhum outro conjunto do conjunto X, certo? Então não tem ninguém abaixo dele, certo? Não esqueçam que o conceito de elemento minimal e elemento maximal não deve ser confundido com os conceitos de elemento máximo e elemento mínimo. Isso foi dito em sala de aula. Bem, e os pares de elementos incomparáveis incluem BE e AR, né? BR e AR e BE e BAR. Né? Então vejam que esses elementos aqui, BE e BAR, são os nossos elementos incomparáveis de acordo com o que a gente viu em sala de aula. Ok? Bem, vamos para a nossa quinta questão. Nossa quinta questão também envolve desenhar um diagrama de Hasse para um conjunto de ordem parcial, o conjunto das partes de X e a relação está contida. A gente já viu que a relação está contida é uma relação de ordem parcial e agora a gente vai pegar esse conjunto X, né, formado por esses quatro elementos, construir o seu conjunto das partes
e a partir dele nós construirmos o nosso diagrama de raça. Nosso diagrama de raça está aqui um tanto bagunçado, né? Fazer isso em LaTeX dá um certo trabalhinho e nem sempre ele sai tão bonitinho, certo? Mas ele, com um pouco de esforço, dá para você entender esse nosso conjunto, esse nosso diagrama de raça. Observe que o conjunto vazio é o elemento minimal e o conjunto, que é o próprio conjunto X, né? 1, 2, 3 e 4, é o nosso elemento maximal, certo? Então aqui nós temos nosso diagrama de raça bem interessantezinho, ok? Bem, vamos agora para a sexta questão. Na sexta questão nós temos o seguinte: seja f um subconjunto dos números naturais, né? Afinal de contas, f está contido em n. O conjunto de todos os fatores de 210. Então, o que é o conjunto f? São os fatores de 210. A seguir, encontre no conjunto de ordem parcial f divide, né, cada um dos seguintes. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, determinar esse conjunto f, né? Então, que são todos os fatores de 210, é coisa trivial, álgebra de ensino fundamental, né? E depois encontrar a ordem parcial, divide para cada um dos elementos, né? Cada um dos seguintes. Então, nós temos aqui o encontro 30 e 21, né? A junção 30 e 15, né? Aqui mais um encontro 2 e 7, mais uma junção 2 e 7 e não 30, o complemento de 30, ok? Então, essas situações nós vamos ter o seguinte. Então, como eu havia falado para vocês, primeiro, né, a gente vai encontrar... Opa, deixa eu passar. Vou botar aqui... Pronto, assim fica melhor para vocês verem. Então, primeiro, a gente encontra os fatores de 210, né? Ou seja, 2, 3, 5 e 7, certo? Então, são os nossos fatores. Então, o conjunto, né, de fatores é esse daqui, ok? E aí nós temos todos aqui os nossos os fatores de 210, ok? Aqui é só o início da coisa. A gente sabe que 210 é o resultado dessa multiplicação. Tá, beleza. Então nós temos aqui 30 e 21 encontro. Esse é o encontro, né? Afinal de contas, 30 é 2 vezes 3 vezes 5, 21 é 3 vezes 7, né? O maior divisor comum é 3, portanto, o encontro, né, de 30 e 21 vai ser o 3, certo? No caso, a junção, nós vamos ter o quê? 35, 15, né? Então, 35 é igual a 5 vezes 7, 15 é igual a 3 vezes 5. Nesse caso, né, o menor múltiplo é 105, né? Portanto, 35 e 15 nós vamos ter o 105, ok? Temos aqui 2 e 7 que são primos e não têm divisores comuns, além do 1, certo? 2 e a junção 7 é o 14, certo? Pois o 14 é o menor múltiplo comum, ok? E o não 30 é o complemento de 30, certo? Bem, dito isso, é importante a gente fazer esse seguinte comentário. Em um reticulado complementando, né, não 30 seria um elemento que, quando combinado com 30, através da operação da disjunção, resultaria no elemento máximo. No caso aqui disjunção não, desculpa, é a junção, certo? Junção e encontro. Aqui são os mesmos símbolos da lógica proposicional, mas aqui eles estão assumindo um outro papel. Resultaria no elemento máximo, 210, e quando combinado através da operação de encontro, resultaria no elemento mínimo 1. Então, nesse caso, o complemento de 30 seria igual a 7, né? Que seria 210 o máximo, e o 7, aqui essa junção, aliás, encontro e essa junção, ok? Então, dito isso, a gente encerra por aqui essa nossa lista. E, como é de costume, nós vamos agora tentar entender um pouco da contextualização desse conteúdo para os nossos estudos na ciência da computação, né? Então, por que é que o estudo de ordens espaciais ele é importante para a formação em ciência da computação? Primeiro, ele tem serve como fundamento de estrutura de dados. As relações de ordem parcial elas são essenciais
para entender estruturas como árvores binárias de busca, heaps e filas de prioridade. O diagrama de Hasse, que está presente nos exercícios 3, 4 e 5, ele é particularmente útil para visualizar hierarquias em estruturas de dados em árvore. A compreensão de relações de ordem ajuda no desenvolvimento de algoritmos de ordenação eficientes. 2. Desenvolvimento do pensamento abstrato. Os exercícios propostos, eles especialmente o primeiro, sobre divisibilidade, eles desenvolvem a capacidade de trabalhar com definições formais e provas matemáticas. A habilidade de pensar abstratamente é crucial para o desenvolvimento de software complexo. A formalização matemática ajuda na especificação precisa de... Aliás, a formalização matemática ajuda na especificação precisa de requisitos de software. E também nós vamos ter aplicações de banco de dados. As ordens parciais elas são fundamentais para entender dependências funcionais em banco de dados. O conceito de hierarquia e relacionamentos parcialmente ordenados é essencial para a modelagem de dados. Além do mais, auxilia na compreensão da consistência e integridade dos dados. Um outro campo interessante, a computação paralela. A teoria de ordem parcial ela é fundamental para entender a ordenação de eventos em sistemas distribuídos. Ela ajuda na compreensão de conceitos como causalidade e concorrência e é a base para algoritmos de sincronização e coordenação. Além do mais, temos o desenvolvimento de habilidades analíticas, Os exercícios sobre diagramas de Hasse, no caso dos exercícios 3, 4 e 5, eles desenvolvem a capacidade de visualização de relações complexas. A questão 6, que trata dos reticulados, treina o raciocínio lógico e a capacidade de resolver problemas. A formalização matemática ela ajuda no desenvolvimento de código mais preciso e correto. Bom, otimização e análise de algoritmos. Compreender relações de ordem é crucial para análise de complexidade. Auxilia também no desenvolvimento de algoritmos de busca eficiente e é fundamental para problemas de otimização de teorias dos grafos. Verificação formal de programas é outro ponto interessante que esse tipo de exercício ajuda. A teoria de ordem parcial é utilizada em métodos formais de verificação de software. Ela ajuda na compreensão de propriedades de programas como terminação e correção e é essencial para o desenvolvimento de software crítico e seguro. E com relação ao desenvolvimento de competências profissionais, é importante nós salientarmos que exercícios como esse treinam a capacidade de resolver problemas complexos de forma sistemática, melhora a capacidade de documentação e comunicação técnica. E que outras habilidades específicas são desenvolvidas? Primeiro, abstração. 2, raciocínio lógico, visualização de estruturas complexas, prova formal, resolução sistemática de problemas, pensamento algorítmico, modelagem matemática, certo? Então, essa lista de exercícios, em particular, ela é muito bem estruturada, pois ela começa com conceitos fundamentais, definição de ordem parcial, ela progride para aplicações práticas como o diagrama de Hasse e culmina com conceitos mais avançados, que no caso dos reticulados. Ou seja, ela mistura teoria e prática, ela desenvolve o pensamento formal quanto à intuição visual. Em resumo, o estudo de ordens parciais não é apenas um exercício matemático abstrato, mas uma ferramenta fundamental que permeia diversos aspectos da ciência da computação, desde aspectos teóricos até aplicações práticas no desenvolvimento de software. A abordagem sistemática e formal deste tópico ajuda a desenvolver habilidades essenciais para um cientista da computação, preparando os estudantes para enfrentar desafios complexos em suas carreiras futuras. Dessa forma, a gente conclui aqui essa lista e daqui a pouco a gente passa para mais uma outra. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.